família? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Olha quem tá aqui com a gente hoje. Oi, pra quem não gente. conhece, Temos visita. Tudo bem? Carol Bertac, é nossa arquiteta, amiga. Nossa, Carol, a gente tá... Gente, tá desde sempre. Gente, deixa eu localizar. A Carol, a gente se conheceu em 2013. Quando abriu o bar? 2012 ou 12. 2013? 2012, 2013. Porque a Carol fez o projeto do meu bar, lá nas antigas. Acho E que aí- 2013. Acho que foi 2013, né? Aham. E aí, desde então, gente, depois ela já fez, ajudava a gente. Lembra? A gente tinha um quadro, na época de Snapchat. Chamava arquitetando. Chamava Arquitetando. Sim. Aí tinha a Carol e a Gabi, que era outra arquiteta que é amiga nossa também, que faziam umas intervenções Nem em era casa. projeto, né? Era Não, meio que uma arquitetura de baixa renda, Era. porque vocês tinham tipo um colchão, Que a gente era baixa um renda. sofá, Aham. e a gente ia nas lojas mais baratinhas, assim, conseguir fazer algumas coisinhas muito pontuais no apartamento. improviso, assim. Lembra um quadro de espelhinhos que a gente Sim! fez, com espelhinhos de R$3? Nossa, é verdade. Gente, tinha tanta coisa muito legal. E aí, desde então, Carol fez o nosso escritório, a nossa casa. Tá e fazendo a nossa está casa, porque a gente só fez fazendo a sala por enquanto. A sala de jantar e a sala, aos né? pouquinhos, né? Um pouquinho da varanda. E um pouquinho da varanda. A A varanda sacada, também, né? Sacada A varanda. Carol tem essa paciência com a gente. A gente começa um projeto, aí não termina, vai pra outro. Depois a gente termina, depois a gente faz isso aqui. Ela ia fazer nosso quarto e a gente falou assim, calma aí, agora a gente compra uma chácara. Segura aí que agora surgiu a chácara. A gente pintou a chácara sem projeto. Então a chácara sem projeto. A Carol, a gente mostrou pra vocês, a Carol fez aquela estudo de cor. Estudo não, aquela paleta de cor, como que chama? É, aquilo lá? uma sugestão de cores, Uma sugestão dentro de das cores. cores mais acessíveis, assim. Sim. E aí a gente pintou. Ficou linda. E agora a Carol está aqui com a gente porque vamos começar a conversar sobre o projeto de fato, falar das referências, ver o que a gente quer, o que é possível, o que não é, como a gente quer fazer esse... São quase dois momentos, assim, né? Que é essa coisa mais do vamos habitar a chácara e fazer o que precisa, Aham. e depois o que vai ficar para um futuro mais distante, uma coisa mais estrutural, enfim. Hoje é o dia da gente conversar sobre isso, e aí a gente vai conversar com vocês juntos. Pra vocês participarem dessa conversa. Exato. A Carol até se separou algumas ideias, algumas coisas Sim, já, eu né? fiz um mood board de referência de algumas coisas pra gente entender quais são as prioridades emergenciais. Prioridade já é emergencial. Mas quais são os pontos que a gente consegue intervir agora para eles conseguirem usar, mas já pensando nas intenções futuras para a gente também não perder recurso, não perder dinheiro, Não ficar fazendo enfim. coisa à toa, assim, Exatamente, não fazer para refazer e já criar, né, a partir dessas prioridades, um plano de ação, um macrozoneamento de como a gente pode conseguir intervindo. E aí, a partir disso, a partir dessa conversa, a gente vai conseguir criar um cronograma também, Sim. para a gente conseguir listar tudo isso, Sim, né? até porque vocês perguntam, ai, cadê? Não compraram mais móveis, não sei o quê, cadê a continuação procurando os móveis? A gente deu uma pausa, porque tava esperando a Carol vir aqui ajudar a gente, porque vai que a gente compra um sofá, que ela fala, gente, o sofá tá horrível, joga fora. E aí é bom... Ou a gente já compra um sofá que dá pra manter por um tempo. E é até bom fazer com calma que a gente precisa de tempo, Já falou pra vocês. muito né? tempo, Muito tempo. pra gente conseguir fazer as coisas. Então não tem por que ter pressa. Sim. Mas a gente vai fazer e vocês vão vendo as referências com a gente, tá? Bora lá então? Então vamos. Vamos ter alguns acordos aqui. Primeiro tem muita coisa acontecendo na chácara. Muitas reformas. Muitas reformas. Então talvez fiquem alguns barulhos no fundo às vezes. E aí é nóis, Tá tá? tudo bem, gente, é Tá sobre tudo isso. bem. E aí a gente improvisou esse ponto aqui agora pra gente conseguir dar uma olhada. Até pra ficar mais longe lá no fundo que tá mexendo. E aí vamos começar a ver o projeto e vocês vão vendo com a gente. Menos a capa que eu já tô vendo aqui, porque tá o nome da chácara. E a gente tá Spoiler. fazendo esse suspense ainda do nome da chácara. Não sei porquê, né? Porque a gente quer fazer a placa. A gente quer fazer a placa junto. Mas assim, gente, eles vão mostrar as referências depois para vocês, mas Sim. não é o projeto. Não é o projeto. É só um brainstorm, assim, de ideias, de referências pra gente conseguir direcionar o que a gente vai fazer. Então vão ter coisas que são exageradas, vão ter Tá. coisas que são sugestões que eles podem não gostar. É só Não ideias é mesmo. ideias. Tá escrito aqui, ó, consultoria de projeto. Não é o projeto, é referência. Até porque a gente não vai copiar, a gente vai trabalhar uma inspirar coisa e exclusiva, pegar mas é referência. só um painel de inspirações mesmo, é bem isso. Isso. Bom, aqui eu já tinha dado esse spoiler, a gente já começou a trabalhar aqui de uma forma ainda mais simplista, digamos assim. Veio até de uma referência que vocês tinham me passado. Inicialmente, quando vocês pegaram a chácara, a gente veio aqui dar uma olhada, porque eu já tinha vindo aqui uma vez. Eu tinha uma outra paleta em mente, mas a partir da referência... Mas era essa mesma ideia. Sim. Esquadrias coloridas, uma parede um pouco mais escura, porque aqui, não sei se todo mundo que assiste vocês é de Londrina, mas aqui a terra é vermelha. Então é muito difícil você manter uma casa com paredes muito claras, porque ainda mais se vai ter animal, se chove, respira,
respinga essa terra, entra com o pé sujo. É muito difícil você manter essas cores. Então, uma cor mais escura, mais terrosa, é mais interessante para diminuir a manutenção. Então, aqui é mais ou menos umas referências do que a gente tinha pensado, tons de parede. Eu, particularmente, gosto muito desse ar meio... que foi o que eu pensei inicialmente, em uma outra paleta, mas esse ar mais mediterrâneo, mais uma coisa meio toscana, assim, que eu acho que é uma coisa acolhedora. O tom terroso, ele é um pouco mais acolhedor do que uma cor fria. Mas é legal você criar esse contraste com uma cor mais fria, justamente para ter esse contraste. E a gente vocês estão vendo que tá laranja e aqui tá branco ainda, porque a gente não teve tempo de pintar. Só que a gente vai pintar com aquele verde, que é o verde, como chama mesmo? Espinafre. Espinafre. O verde espinafre que a gente pintou o portão. Então vocês já imaginam, vai ficar bem parecido com essas referências, uma coisa laranja, com verde. Só esse aqui que é um laranja, é uma cor mais aberta, né? Esse que ficou. Isso, é uma cor mais aberta. Mais Depois solar. Quando a gente for fazer a reforma definitiva, ver onde a gente vai possivelmente abrir uma parede, aumentar uma esquadria, o Rafa, ele tá um pouco incomodado com essas janelas, então talvez se a gente trocar, a gente pode aumentar, trazer mais luminosidade. A gente queria fazer portas ali laterais. Então, Enfim. brincar com isso. E eu, particularmente, gosto dessa textura mais desgastada da parede. Eu gosto que é uma coisa meio cerâmica, Isso, não que sei. é até uma tinta preparada com terra. Parece que a gente foi pra Itália, parece uma coisa meio Itália também. eu gosto. Um reboco, assim, mais... A gente chama de reboco grego ou reboco baiano, que ele é um pouco mais regular. E aí você consegue controlar. Você pode fazer uma coisa toda rugosa ou uma coisa só levemente ondulada, assim, que eu acho que traz essa coisa mais campo, talvez. Então, por isso dessas referências, gente, porque a gente já pintou pra entrar, mas talvez é isso, depois que a gente mexer em alguma coisa, vai precisar pintar de novo, e aí a gente pode vir com uma outra, com calma. Sim. Porque eu também gosto muito dessa textura. Textura. Ela não fica uma coisa lisa. Eu acho que daí até quebra um pouco esse brilho da parede, porque agora eu tava vindo pra cá, a gente enxerga a casa de longe. Ela tá brilhando. E uma outra coisa que eu trouxe aqui nas referências, que me incomoda um pouco aqui, é que a parede, de repente, tem uma janela. Uma janela perdida. Então, não sei de que forma a gente vai trabalhar ainda, mas tá vendo? Quando você coloca uma moldura nessa janela, ou aqui a gente tem só um detalhezinho, uma moldura na porta, eu acho que destaca. Então, a gente pode fazer isso com uma camada mais de reboco, uma placa cimentícia, E traz ou até até- pedra mesmo, Isso sabe? que eu ia falar, traz até mais, porque agora tipo, vai ficar verde e o laranja, por Laranjão. exemplo. E aí, de repente, põe mais um terceiro elemento. Um né? branco. Isso, é porque né? assim, Bonita. a Uma janela pedra. e a porta é meio que o olho. Se essa fachada fosse um rosto, é esse acabamento, né? Quando você passa um rímel, o olho fica mais bonito. Sim. Então é dar esse tratamentozinho. Tá. Depois Ah, a e gente olha, tem que estudar uma forma. Nessa aqui de cima, igual você falou também, às vezes. Não necessariamente tem que ser assim, mas é só... Pode ser mais trabalhado, enfim. Dá pra pensar. Ou até mesmo na mesma cor, tá vendo? Mas você traz uma espessura, assim, pra porta. Gosto. Dá até pra fazer um arredondado com própria pintura, sabe? E uma coisa que eu também trouxe aqui como referência, que é... Isso interfere no paisagismo, porque o paisagismo também é você trabalhar com a paisagem. A casa, a gente tem o verde aqui todo ao redor, mas ela tá precisando de uma humanização. Então, pegar alguns vasos, algumas coisas assim, e plantar, não flores necessariamente, mas talvez ervas, essas plantas mais aromáticas, que elas têm essa função também... De espantar até mosquito, de né? espantar mosquito, de espantar escorpião, esses... Como que chama? Eu tinha falado pra você. Peçonhentos? Peçonhentos e tudo mais. Arruda, a lavanda. Tem lavanda. outros que eu não me lembro agora, que depois a gente tem que dar uma pesquisada. Mas é importante, porque eu tenho medo de bichos. Quero que Não, fiquem longe. e olha como ele casa com o galinha. espaço. Se não tivesse a planta, fica bonito, mas trazer esse verde, sabe? E também se a gente tá reformando, então tá sem nada mesmo. sim. Mas eu acho que em alguns pontos, porque a gente tem bastante verde, não precisa trazer muita coisa, mas esses vasos eu acho que dá um toque. Mas é igual essa assim, referência aqui sabe? mesmo. Ó, tem muito verde, olha onde que tá. Só que aí você pega os vasinhos aqui na frente. Exatamente. De repente, umas floreirinhas. Eu gosto muito também de trazer alguns elementos no ferro, sabe? Só que eu trouxe outras coisas de textura, um tipo de vegetação que pode ir subindo, sabe? Traz essa coisa meio... Uma mistura de Ai, eu gosto jardim muito mediterrâneo, jardim inglês, meio olha conto que de inglês. fada, sabe?
Você gosta? Eu gosto muito dessa textura, Gosto. assim, de... Não, e essa força. Qual que é o vindo nome assim, disso, ó. dessa textura? Tem um nome específico ou não? É uma... E reboco grego, Reboco reboco baiano, sabe? Ó, tá vendo? Você misturar a madeira, o ferro. Uma cadeira com esse... Isso, as luminárias também, sabe? A gente não precisa trabalhar com essas luminárias de ferro super antigas, mas trazer o ferro, trazer o preto, né? O metal. Talvez em um modelo um pouco mais moderno, mais contemporâneo, eu acho que fica interessante. Ai, tá vendo? Ai, que lindo, né? Todas Ó, têm essa marcação. sabe, uma coisa meio lanterninha, Aham. sabe? Sim, gosto. eu gosto muito. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Só um elemento de cobertura que talvez que é uma coisa metálica numa construção antiga, talvez a gente possa aproveitar isso para fazer uma cobertura para garagem, Sim. que casa um pouco com essas texturas e traz um pouco de contemporaneidade para uma construção mais antiga. Eu gosto muito dessa lajota também. Gosto, aqui, eu olhei e achei lindo. O que é ela jota? Ah, esse aqui, ó, esse essa piso. lajotinha o chão. antiga, Piso sabe? menorzinho assim, né? Ai, arrasou. Meio avermelhado também. Sim. E Eu aí acho- não suja tanto, Não né, com a suja terra. tanto. Agora o piso que tá, ele já dá uma... Escondida. Sim, Escondida, eu mas acho não que é o... esse piso aqui, ele não é o mais bonito do mundo, mas eu acho que é melhor do que um porcelanato mais pro cimentício, que é muito bonito ou muito claro. A gente vai ter que trabalhar com um piso escuro, ou então vocês vão ter que ficar limpando o piso toda hora. A minha tia, ela fez ela tem uma chácara também, e ela colocou umas placas de porcelanato enorme, branco. Nossa, ela ela se arrepende tanto. tanto, porque Ela suja veio na chácara, a tanto. primeira coisa que ela falou foi elogiar o piso, que falou assim, melhor coisa é piso escuro. Eu acho legal que a Carol, ela coloca essa paleta, tá vendo? Essas cores assim. E aí você vai A entendendo gente entende o clima. clima, eu E gosto. é assim, essa paleta não é só em relação à cor da casa. Às vezes é a textura de uma pedra, às vezes é o próprio... De repente coloca uma árvore frutífera aqui que a gente estava Que pensando. conversa com essas Que quando cores. sair uma frutinha vai Sim, destacar, sabe? Ó, isso aqui é os elementos gerais de textura que eu penso em trabalhar, assim, dentro do que a gente estava conversando. Aqui é uma ideia, não necessariamente a gente ter uma parede de tijolinho, mas trabalhar com esse tijolinho maciço, sabe? Trazer ele em alguns pontos que eu vou explicar daqui a pouco. Textura do verde, a textura da parede, tá vendo? Mais... Como se ela tivesse envelhecida e Nossa, tal. olhando aqui já dá pra Já dá o entender clima. consenso. Já dá pra entender o Aqui clima. a ideia desse reboco mais rústico, não necessariamente esse rústico na parede, mas em alguns pontos que a gente vai trabalhar, uma construção ou outra. Por exemplo, se for pôr ali o galpão que você quer para uma oficina, uma estufa, alguma coisa, é legal a gente dar uma elevada em alguns pontos, igual aqui, porque terra, se chove, se dá uma alagadinha em algum ponto, a casa ela tá um pouquinho mais elevada e a gente já faz isso no próprio... Na cidade mesmo. Madeira, a madeira de demolição, pra gente criar pontos de convivência para não ficar concentrado só na chácara. Porque aqui a gente tem uma área que é legal ter o gramado. Por exemplo, sua família veio aqui e fica jogando uma bola Sentado, e eles ficaram tal. sentados. Eu até falei que quero comprar um tapetão pra jogar na grama e sentar. Mas é legal também ter um espacinho, igual tem aquele banquinho ali para atender um telefone. A churrasqueira tá daquele lado, vai pôr o pomar ali, vai colocar algumas árvores. Criar uma comunicação, ter uma mesinha para você ficar do lado de lá, para não ficar um uso só aqui, pra gente ter esses pontos para Espaços pra ocupar. explorar e ocupar a chácara inteira. Então, trazer isso, almofada, algum tipo de tapete, onde a gente precisar ter um tipo de tecido. Até se quiser colocar umas espreguiçadeiras, que eu acho que fica interessante quando a gente abrir esses muros e aumentar um pouquinho esse piso da piscina. Uma coisa mais natural, sabe? Isso aqui, paisagismo, um pouquinho de pedrisco, misturar, né, o tijolo, a pedra, porque em alguns cantos é interessante não ficar, por exemplo, embaixo de árvore, dependendo da sombra que essa árvore faz, fica terra. Não cresce Não grama, é né? o caso desse aqui, é que eu olhei a terra agora, não cresce grama. Então, colocar pedra ou em alguns caminhos, porque eu queria criar alguns caminhos aqui, para não ficar dependente de só pisar em grama, senão fica esses resquícios mesmo, esses trajetos. Então, só que eu acho muito ruim a gente concretar ou criar pavimentar e ficar impermeável. Então, criar rotas permeáveis, aonde a gente é um trajeto mais constante. A gente faz por exemplo, a gente pode fazer uma referência até meio árabe, assim, que são esses pisos de tijolo
Ai, meio eu que acho- intertravado. Ai, eu vou acho mostrar lindo. essas referências. Eu vi um também, assim. Agora a gente vai por ideias mais pontuais que eu fui pegando conforme eu fui assistindo o vídeo de vocês. Que a gente ia Ai, falando aqui, a né, gente ó. quer um galinheiro, a gente quer uma parte de uma lareira no quintal, digamos assim. A gente quer pôr um galpão, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E algumas coisas que a gente já tinha conversado previamente, tá? Só não coloquei o Lago de Carpas. Foi reprovado. Tinha uma ideia, gente, de ter o Lago de Carpas. Ai, eu tô com Foi o hiperfoco da Carol. É o por meu um tempo. hiperfoco ainda. Mas a gente, Vou pôr no meu apartamento. da ideia. No apartamento. Ó, aqui é uma ideia de paisagismo enquanto paisagem, enquanto elementos. Aqui é uma coisa mais próximo à construção. Gente, parece muito que eu tô na Toscana. Eu amei. Gente, eu amei. É esse o clima. Vocês estão vendo, ó. E aí a gente já tá planta, revestimento, a cor da casa. Eu gosto muito dessas plantas que vão subir nessas trepadeiras, mas sai florzinha. Mas é uma florzinha que você não precisa cuidar. Sim. Tipo primavera e tal. Os vasos, tá vendo? Com lavanda, essas ervinhas que dependendo da erva, o manjericão tem um cheiro incrível. Se você consegue fazer ele vingar, ele vai crescendo, tem E umas fica lindo, flores, aí você pode ir até utilizando conforme for Isso aqui, cozinhar. E aos vasos? Isso aqui é limão siciliano? Aham. Olha Ai, que lindo. Gente, um pé de limão siciliano carregado é a coisa mais linda e cheirosa que existe. Vamos ter que ter um pé de limão siciliano aqui Temos na chácara. planos. E olha, até os vasos aqui, igual você falou, envelhecido, fica bonito. Ele respira assim, Ele respira né? e dá o clima também, né, do lugar. E ó, o brincar, dependendo da área que a gente for fazer, piso, pedra, Mistura. com a própria diferença de tonalidade do barro, a gente consegue fazer uma espécie de tapete com o próprio piso, sabe? O ferro, esses elementos. Cobertura com tora de madeira, que a gente tem até algumas coisas aqui mesmo, sabe? Aqui eu acho que a gente ainda tá um pouquinho no paisagismo, que aqui eu pensei em alguns pontos. Por exemplo, na entrada, trabalhar ali a praça, que a gente vai dar uma integrada ali, né? Então, sabe essa coisa meio mediterrânea? Tá vendo? As pedrinhas. Pedrinha, canteirinho, Lindo, lindo, lindo. essa vegetação meio mato mesmo. Mas que é mais pontudo, assim, né? Isso. Ela tem esse aspecto de mato, de beira de estrada, mas quando bem trabalhado, Fica lindo. fica lindo. E você mesclar a altura, mesclar a textura. Isso aqui, ele surge naturalmente, ele morre, você não tem que ficar cuidando. São plantas de baixa manutenção. Aí, por exemplo, um vaso ou outro, um elemento ou outro para ter destaque. Uma roda de carroça Que a gente perdida já aqui no tem. meio, sabe? Gente, tem uma roda ali que vocês estão vendo na tela agora que o Rafael quer tirar. E eu amo aquela roda. Eu falo, não quero que tire. Essa roda aí que vocês estão vendo na Daí a imagem. gente não vai tirar. Daí a gente não vai tirar. E a Carol também amou. Eu gosto. Viu? Talvez não exatamente ali, mas trabalhar. Ah, tá, entendi. Porque ela tá linda, gente. Aquelas rodas de charrete. É que ela só tem que... Eu concordo um pouco com a Carol. Não é que eu não quero a roda, mas ela ali, eu acho meio óbvio. E talvez ela branca, né? Talvez dar uma lixada. Pode Madeira. deixar uns resquícios brancos, meio uma coisa que seja Envelhecido demolição, também. mas nem esse brancão não tá bonito mesmo. Porque aqui mantém aquela ideia do pedrisco, sabe? Aqui é só pra mostrar pra vocês como é possível ter grama, E ter pedra. pedrisco, Nossa, ter acho- pedras grandes, sabe? Eu acho lindo. E aí acho lindo. delimita também, a gente sabe por onde andar. Porque se fica sem nada, anda por tudo, estraga toda a grama. O pânico do Matheus aqui agora tá sendo, gente, pra entrar na casa. Ele fica surtando, controlando o pé das pessoas. Gente, mas vocês estão vendo, olha como tá a grama cheia de caminhão porque a gente tá fazendo o serviço, então ela fica toda marcada, porque os caminhões ficam passando, a gente fica andando na grama. Se fizer um caminhozinho, fica só. E como não tem um caminho pra pisar, daí a gente traz a terra e a grama pra dentro da casa. Eu entendo a preocupação, mas isso aqui resolve. Resolve. E isso aqui casa muito bem com a ideia de criar um espaço ali para praça, sabe? Delimitar o que vai ser carro, trazer essas pedras grandes para convidar. Então a linguagem que tiver ali é meio que já dando um spoiler do que vai acontecendo aqui. Então, criar uns desenhos para não ficar grama, essa viguinha, esse baldrame, não sei como chama agora, não lembro, sabe? Trazer uma bossa aqui para não ficar uma coisa reta. Então, trazer alguns desses elementos. De repente, umas cadeiras perdidas, como essa ideia do banco, sabe? Nossa, essa cadeira é muito confortável, né? Eu gosto muito debaixo de uma árvore, a gente plantar, por exemplo, lavanda, plantar hortelã, alguma coisa que vá pegar para não ficar o tronco e nada em volta. Porque tá vendo, ó, traz essa acolhida no móvel, debaixo dela, assim, e aproveita melhor o espaço, não precisa ficar plantando em volta de todo o terreno. Então, aqui é a ideia da gente brincar. Por exemplo, onde tem
se a gente for ter trânsito de carro, ou talvez aqui em volta da casa. Por que em volta da casa? Aqui a gente tem esse cimentão aqui cinza que não tá bonito, mas aonde termina o beiral, não tá protegido. Então, se chove, ela cai e vai direto na grama. Essa grama, dependendo do tempo de chuva, ela vai ficando um barro ali, vai respingando. Então, a gente pode... Se trabalha com pedrisco, eu acho que dependendo desse pedrisco, um lugar que tem alto trânsito de pessoas e não tá delimitado assim certinho, essas pedrinhas, elas vão meio que... Voando, assim, né? Não Saindo fica- do lugar, Aham. descaracterizando o caminho. Então, talvez aqui em volta da casa, na entrada dos carros, a gente trabalha com esse tijolo assentado, Eu acho sabe? lindo, assim, um tijolo. Tá formando Fazendo um caminho, né? O Matheus falou da gente trabalhar essa ideia da lareira e tal, para não ficar uma coisa, sei lá, uma coisa, um cimentão, uma coisa cinza, mais urbana, a gente trazer isso que tá Até a dentro lareira combinando com o resto. que isso sim. traz a mesma cor da telha, né? O mesmo material dos vasos que a gente pretende colocar. Tá vendo essa calçadinha lateral? Como Ah, eu fica amei essa aqui. bonitinho, sabe? Eu amei. Até dependendo, eu não me lembro agora como que estão as esquadrias, as janelas dos quartos, mas eu gosto muito dessa janela de folha, sabe? Todas são. Elas são assim de folha? Não, Não, iguais essa. assim. Ah, não. Então, Feia. e além de não ter esse bloqueio, né, pra Eu gosto você quando é assim, dormir. parece uma coisa de fazenda. né? Isso, porque daí a gente consegue colocar. Não tá aqui, mas Abre, canta, chama os pássaros. põe umas floreirinhas, alguma coisa Ai, eu assim, gosto. sabe? Enfim, isso aqui são só referências, Sim. tá? Tem alguns aqui que eles nem são assentados de forma permeável, mas é só pra gente ver essa textura. Ai, mas E ele essa também aqui- respira, tá vendo? Eu achei É lógico que aqui a pessoa colocou um vaso no meio do caminho. Essa aqui beirando a casa pra fazer aqui, nossa. É. Isso aqui é uma coisa que me incomoda e até a gente tinha conversado num primeiro momento, quando tirar esse gradil, tirar os muros, até o seu pai também estava incomodado, a gente quebrar uma parte dessa Mureta aí, né? mureta para ficar um trânsito mais livre para essa área da piscina. Sim. Não tudo, porque eu acho que esse aspecto varanda é legal, Aham. mas aí trabalhar com isso, sabe? Sim. E aí da parte da piscina a gente vê como que a gente trabalha o revestimento futuramente para ficar mais legal. Agora aqui, Nossa, esse muro é minha paixão. Quando a Carol já tinha mandado essa ideia de muro pra gente no nosso grupo. E aí quando ela mandou, a gente amou, logo de cara. É. E eu demorei pra entender, que ela falou assim, um dia a gente conversando, ela, eu tô pensando no muro, a gente pega uns tijolos. Eu falei, tijolo? Ela foi um lado dele e falei, não, mas sei lá, será que vai ficar bom? Na hora que ela mandou, eu falei, Que é eu um me muro meio- apaixonei. Tá vendo essa ideia aqui, né? Um murinho aberto, são né? tijolos intercalados, Aham. né? Qual que é o problema do muro? O muro, tem esse bloqueio, tem essa proteção, mas não deixa passagem de vento, não deixa passagem de luz. E aqui, o que é gostoso é ter essa abertura, porque se for para viver dentro de muro, Não é fica uma dentro de chácara uma também, casa, né? né? É, sim. Só que também a gente precisa ter um pouco de privacidade, porque aqui a gente tá vendo a piscina do vizinho, você não pode ficar aqui na varanda um pouquinho mais exposto. Sim. Então a E o ideia... Rafa, a gente queria namorar nessa varanda, não tem como. A Ele ser não que- consegue, a não gente. ser que fique bem abaixado. Gente. E a ideia também do tijolo, porque senão a gente poderia usar... como que é o nome? Cobogó. O cobogó não, esses elementos vazados de concreto, pré-fabricados e tal, que são muito bonitos. Tem até alguns aqui nessas fachadas dos vizinhos, mas eu acho que casa com todos esses materiais Sim. que já existem aqui, que Sim. a gente tá pensando em colocar na casa. Mas ele assim, ele não, pra gente conseguir fazer um muro inteiro desse, eu acho que não faz muito sentido. E aí a gente tem que fazer um tipo de travamento que encarece um pouco mais. Mas qual que é a ideia que a gente tinha conversado? Nos limites, assim, nas laterais, aonde tem a casa, aonde tem a piscina, ser uma parte mais murada mesmo, pra ter essa privacidade, até porque você tá no seu quarto. Tipo, como se fosse assim, fechado Isso, mesmo, uma né? parte fechada, mas aonde for ficando mais terreno, menos privado, a gente criar essa transição entre muro, essa parte que vai trazer essa permeabilidade visual, mas não uma exposição total, ainda tem uma privacidade mínima com esses tijolos intercalados. E aí depois a gente mantém a cerca. Sim. E aí a gente começa a trabalhar essa cerca com vegetação, para não ficar também Os muros tudo verdes, né? exposto, os muros verdes. E aí é legal que daí o próprio muro entra no projeto, né? Que não fica uma coisa chapada, tipo assim, ou só tijolo fechado, ou só tudo. Ai, gente, olha derrubando o café. nos outros. É tipo um muro e vai Desculpa, entrando tipo, uma não. iluminação. Ai, caramba, quase.
Eu esqueci que tinha Não, mas café não na minha acertou xícara. em mim, não. Não. Mas fica assim, tudo muro só fechado, ou tudo muro só intercalado, ou tudo só vegetação, ou tudo só cerca. Aí mistura tudo, né? E casa ali o com a muro entradinha. Aham. Aí um pouco do muro intercalado, aí na parte mais privada esse muro fechado e depois volta a ficar intercalado, né? Aí trazer um pouquinho do intercalado só aqui em volta pra Aham. destacar esse portalzinho, E sabe? que aí já traz um pouco da privacidade também. Isso. Aqui é a ideia da lareira no quintal. Gente, olha essas opções de fogueira, essas opções não, essas Não, ideias. essas ideias. Super casa com o resto que você tá mostrando. Sim. E aí tem vários tipos. A gente pode enterrar, né? Por que a gente faz um pouquinho mais baixo? Porque aí a parte do fogo, ele fica mais baixo que a passagem direta do vento e ele se mantém mais. Ou aqui no caso desse exemplo que tá... Ai, esse eu achei tão lindo. O encosto tá na altura da lareira. Aham. Então aí dá essa diminuída. Sim. E a gente pode fazer isso com tijolo, a gente pode comprar esses tachos, que também eu acho muito bonito. E aí é livre, a gente pode colocar o pedrisco, a gente pode colocar o tijolo, a gente pode colocar uma tampa quando não estiver usando para aproveitar o espaço enquanto uma mesinha, sabe? E não ficar esse carvãozão aparecendo, essa madeira e tal. Cria esse mobiliário corrido, essas cadeiras, assim, esses bancos corridos, ou coloca móvel solto. Ai, que lindo. Ó, tem a ideia de você criar ali um deckzinho para ficar uma área coberta, essas cadeiras meio balanço e tal. Então, a gente tem infinitas opções. Sim. Depois eu vou mostrar uma referência para a piscina, que a pessoa, que o arquiteto fez a piscina, e próximo à piscina ele já afundou. Ai, a Que gente ficou pensa em fazer a muito piscina afundar pra cá, ó, porque daí fica próximo. Como? Não Isso, entendi. eu vou te mostrar, Não, já calma lá. trazer da piscina já vir direto pro... Isso, sabe? Já ficar aqui. Que era a nossa ideia, colocar aqui na Porque frente. ali a gente já tem o afundado da piscininha, mas é uma coisa que vai ficar uma lareira ali no trajeto do vestiário, não é tão interessante. E aí, ó, tá vendo? Entre um ponto de convivência ou outro, colocar um caminhozinho mais estreitinho, mas só pra você conseguir pisar e tal. Aqui é a ideia da horta, do pomar, a gente conseguir estruturar. Ai, que lindo eu esse não caminho. gosto muito, eu trouxe só pra gente ver que é interessante a gente fazer um pouquinho mais alto pra vocês trabalharem e tal, fica mais interessante. Eu gosto muito delimitado assim, não solto. Tipo assim, tudo Isso. certinho. A ideia é a gente ter essa delimitação, mas eu acho que não precisa ser reto. Tá. É Tá? simétrico, 100% É que eu não achei simétrico. muitas referências pra trazer, mas a ideia é a gente, sabe, delimitar o canteiro, até trabalhar umas plaquinhas, uma comunicação visual. Olha aqui, sei lá, é alface, aqui é couve, gosto. criar uma plaquinha pra cada árvore pra ficar, até pra quem vir visitar e tal. Mas eu pensei em uma coisa mais orgânica, assim, que aí a gente tem amo. gramado, a gente tem, vamos supor que aqui é uma árvore frutífera, aqui pode ser algum canteirinho de alguma hortaliça, algum tomate, sei lá, alguma coisa assim. Legal. Lindo, lindo. Ó, e às vezes até no próprio caminho que a gente cria e não de passagem, Já vai. alinhar essas árvores e tal. Então aí E colocar, o que eu penso em fazer alguma coisa ali próximo à churrasqueira, esses Nossa, móveis aquele mais pé de goiaba, colocar uma mesa dessa embaixo do pé de mais goiaba. rústicos mesmo, sabe? E trabalhar, quando for servir alguma coisa, o xadrezinho, uma coisa meio piquenique, sabe? Não necessariamente o vermelho, talvez um xadrezinho verde, branco e tal. Ó, e aqui já tem um spoilerzinho, tá? Só enquanto formato. Que aí você tá indo pro fundo do terreno, de repente você começa a ver umas casinhas. Que é essa a ideia. Ai, olha esse galinheiro. Gente, esse galinheiro eu quero morar nisso. É. Olha isso aqui. O que eu pensei? Dentro do que vocês estavam falando. Você queria meio que uma oficina, um espaço assim, um galinheiro. E eu pensei que também é legal futuramente, talvez ter uma estufa, alguma coisa assim. Porque de repente até a horta pode ser pra estufa. E aí, pra não ficar Fica assim... menor só, né? Aqui assim, a horta tem algumas coisas que não precisa estar em estufa. Não, mas eu pensei em estufa mais pra quando a gente for soltar as galinhas, eu tenho medo delas comerem. Ah, Eu não vou Bom, mas enfim. eu tenho mais medo das galinhas serem comidas por que cachorro, por alguma coisa assim, do que elas comerem. Mas a ideia é trabalhar com esse arquétipo de casinha, que é esse formato de casinha que se você pedir para uma criança desenhar uma casa, toda criança, ela não vai desenhar uma casa reta, assim. ela vai desenhar assim. Ai, que Então, pode ser alturas diferentes, porque aí depende do que a gente vai usar. Mas tá vendo, ó, casinha de galinheiro. Aí, a partir dessa mesma estrutura, porque aqui a gente põe uma tela, por exemplo. Agora aqui a gente põe uma placa de policarbonato, um vidro, aí depende do tempo. Ai, eu amei essa muretinha em volta, sabia? Amei também, fica lindo. Pra outra coisa. E aí, ó, dessa mesma ideia, a gente criar... Eu tinha pensado em um estúdio, uma oficina, porque eu não vejo vocês
diretamente numa marcenaria, pintando, mas eu vejo vocês em um espaço de criar, em um espaço de marcar uma reunião com a equipe, sabe? Que seja fora da casa. Sim. E que futuramente, que dependendo da ocasião, fique um ateliê. espacinho para visita, sabe? Alguma coisa assim. Legal, tipo um quartinho de visita. E que você consiga abrir tudo. Sim. E aí a gente trabalha assim, galinheiro é fedido. Estufa, que a estufa tem planta, pode dependendo do que você colocar algum cheiro. E aí o estúdio. Sim. E aí a gente organizar de uma forma, depois tem que ver a orientação, vento, o que cabe, o que não cabe, mas como se fosse uma vilinha aqui no fundo, Sim. tá? Amei. E aí depois a paleta de cores a gente tem que dar uma estudada, mas eu gosto muito disso, ó. Nossa, esse tom de verdinho. tá Um lindo. Meio verdinho, a azuladinho. madeira, sabe? Tá vendo um pouquinho mais alto aqui pra ter essa... Ai, eu amei. De repente, um deckzinho um pouquinho maior para ter um espaço. Fica um espaço de meditação, de yoga, para vocês ficarem quando estiver chovendo. Como se fosse uma casa na árvore, sentar na árvore, Sim, sabe? Sim, gosto. Um espaço para ouvir uma música, mais intimista, assim. E aí depois a gente tem que pensar certinho como que funciona o galinheiro, aquela parte de Pra gavetinha retirar. para retirar o ovo, parte de garagem. Sim. Enfim, depois a gente tem que definir mais ou menos para cá. Ai, gosto de uma coisa meio aberta, meio... Isso, eu pensei em uma coisa aberta. Mas com telha, assim? Sim, tá vendo? Aqui eu trouxe só Ah, para tá, mostrar. tem. Telha, uma telha transparente, gosto. Isso, uma placa de policarbonato Só pra mesmo. se a gente sair não precisar tomar chuva na hora que tá... É que assim, o vidro é muito caro. Essa placa com o tempo, Ela- mas é um tempo bom. Aham. Uns, sei lá, 5, 6 anos, eu acho. Dependendo da exposição, ela vai amarelando. E também vai entrando sujeira, tem que ter manutenção. Mas não é uma coisa muito cara para também trocar, sabe? Manutenção em casa tem que ter. Sim. Isso não tem uma coisa. Mas é colocar umas plantinhas aí em cima para não ficar tão seco. Essa aqui é com essa telha também? Não, isso aqui é uma outra telha. Que daí eu só trouxe uma opção se vocês quisessem fechar. Porque tá vendo que ela tem um Vazado, vazado. assim. Aham. E aí, se a gente conseguir, tem que ver ali no código do condomínio, abrir aqui para entrar direto, E já cai criar direto alguma aqui. forma que já cai direto aqui. Sim. Tá? Talvez alguns pilares de pedra. Aí a gente tem que ver o que fica mais fácil. Às vezes, esse próprio pilar é uma estrutura metálica, enfim. Até com a cor do nosso carro fica bonito, ó. E aqui a parte de piscina. Ai, olha essa piscina. Gente, isso aqui é uma praia. Isso aqui é uma piscina natural. Isso aqui para o cachorro entrar e sair. Meu Deus, que coisa Porque linda. ela é uma transição. Aham. Eu acho lindo. Ai, gostei, olha que legal. É essa Era isso que você tinha referência. falado? Isso, pra talvez enterrar aqui, já no sabe? final. Ah, legal, Aham. na piscina, legal. Nossa, isso aqui tá na minha pasta de... Referência Não, no Pinterest. do Pinterest. né? E o que me incomoda muito nessas piscinas de fibra é esse azul meio celeste. É, eu queria isso aqui. Então, isso aqui é uma meio pedra esverdeada. mais natural, assim. É exatamente, sabe? Então, olha como muda. Sim. Perfeito. Nossa, gostei, hein? Olha essa aqui. Essa aqui já resolveria pro Benedito É. e pra Amora. Uma escadinha pra eles descerem. Com uma escadinha. Gosto. Mas aqui também Ai, eu ficou achei super lindo também. legal. Porque aí, se a gente tirar a fibra, vai estar o buraco, a gente coloca um revestimento, aí consegue, às vezes, no próprio espaço da piscininha, aí vai ter que tirar a fonte. Já tira e cria uma escadaria, enfim. E aqui a ideia é de ter alguns canteirinhos em volta de uma árvore ou outra, mas aí a gente tem que ver se isso é possível. Sim. Mas eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Aqui, criar um gazebo ou outro, sabe? Talvez aqui eu pensei próximo à piscina, agora que a gente conseguiu tirar Ai, Aquela a gente tem areia. intenção de a fazer isso. árvore, ó. Sim. Pedrinha, entendeu? Nem tudo precisa ser Do lado da piscina pavimentado. onde a gente tirou as mangas, as mangueiras, fazer um gazebinho desse. A gente queria muito e eu amei que você pegou a referência. Uma rede, alguma coisa assim, sabe? Não precisa ter uma todo mesinha. esse mobiliário, Aham, mas um espacinho pra ficar. Iluminação, Gosto. sempre. Olha essa da direita aqui, ó, que tudo, que é com aquelas coisinhas que você falou, né? Essas lanterninhas. Se a gente for fazer um trajeto pro carro ou pro pedestre, assim, em vez de colocar um poste, alguma coisa, porque fica muito longe de colocar só no muro, que é legal colocar Sim, um pouquinho no muro. Mas sabe, no principal caminho a gente colocar Pontinhos esses no pontos de chão piso. até, né? Aham. E ó, tudo amarelo nessa parte externa, Gosto. Sim. tá? Ai, fica bem aconchegante. Aqui depois eu mostro pra vocês que daí a gente vai entrar no interior da casa. Mas algumas sugestões rápidas pra banheiro. E aqui que é mais urgente lindo! pra churrasqueira. Lindo. Portas mais rústicas. A gente dá uma escondida naquela pedra preta. Aham. O branco. Deixar mais branco nesse reboco, sabe? Mais Ai, eu rústico. As pastilhas assim, acho Isso, lindo. porque tem que ter... Daquela que você mostrou, né? De 15 por 15, que ficou legal também. Isso, aqui é só a ideia Aham. do revestimento. Mas tem que ter porta. Aqui suja muito. Tem que ter. Até aquela arara no quarto de vocês não vai dar certo. Por isso que o ex-morador tinha aquelas
não sei, eu não lembro o nome agora de colocar roupa, que você guarda roupa. Porque suja muito, então tem que ser fechado. E a gente pensa, tá vendo? É muito simples. É a alvenaria pintada, as portas de madeira, funcional, trazer um pouco disso pra cozinha também. Ou até o cimento queimado fica muito bonito. Esse fogão caríssimo. E é isso, gente. Gente, eu amei tudo. Eu amei 100%. Tudo, eu não mudaria nada. Nada. Nossa, Qualquer referência que ela pôs aqui, eu cara, você apaixonei. pegou todas as referências só do que a gente tava falando solto. O bom é que a gente tá Perfeito. junto com a Carol há anos, então ela já conhece a gente. Ela sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Ela conhece tudo. Então, é isso. Ela mostra as referências e a gente ama todas. Cara, é muito louco, porque eu lembro no primeiro apartamento, quando a gente tava, a gente queria uma coisa mais cor, e aí fazer várias... O escritório, a gente falou, a gente quer mais cor, não sei o que. Aí quando a gente mudou pra nossa casa agora, a gente falou, cara, a gente quer fazer a sala, não sei o que, mas a gente tava um pouco cansado de cor. Ela ficou tipo, não diga mais nada. E aí saiu a nossa sala que vocês são apaixonados, a cozinha, a mesa. Cara, isso é muito foda, como que pode? Ai, amamos! Eu amei, é exatamente isso. Gente, Não tiro nada do que você mostrou de referência aqui. lembrando que isso aqui são referências Aham. que ela apresenta pra gente. Depois ela vai fazer um projeto. Agora vai começar isso. Era exatamente isso, pra entender o clima, se a gente tava alinhado nas ideias, tá mais do que E alinhado. aí, daqui 3 dias, a gente vai voltar pra vocês conhecerem o projeto. O projeto pronto. Agora em 3 dias o projeto fica O pronto. projeto é igual um pastel. O projeto é o seu gato, aí você vai... Gente, esse é um projeto. Vou trazer ele. A Carol tem um gato chamado Projeto, é a coisa mais linda. Sim. Ai, Carol, obrigado. Que bom que vocês gostaram. eu amei Agora demais. a gente vai começar a conversar sobre o projeto, né? Porque a gente nem sabe o que fazer de Pois é. fato. Agora a gente vai começar a conversar. Foi só referência pra vocês entenderem a pegada que a gente clima. queria, a pegada que a Carol pensou também pra nossa chácara. Aham. Vocês estão entendendo agora o jeito que a gente quer, porque vocês conseguiram observar. Entendeu? Agora viu os materiais, as ideias, né? O que é O possível, que é possível. né? E o tom do projeto. Mas assim, agora da a gente chácara. senta, faz uma reunião, daí a gente vai discutir, vai ver prazos, vai ver orçamento, vai ver tudo. É aquilo que a gente quer começar. Tem que fazer o levantamento daqui também. Até porque os projetos que a Carol faz, eu acho muito legal que ela faz esses caderninhos, né, Carol? É, um Tipo, caderno de blocados. projetos. um caderno de projetos, Isso. só que ela faz blocado de uma maneira que você consegue escolher o que você quer Tipo, mexer, eu quero fazer sabe? só a piscina agora. Então daqui meses eu posso mexer só num quarto. E Daqui aí meses fica, eu posso mexer só fica no tudo muito ali certo, é fácil de ver, tem a referência, tem todos os desenhos. Isso é super legal, daí também dá pra gente ir colocando o que a gente quer fazer primeiro, segundo, que daí vai É fazer. que é uma forma de você entender o todo para conseguir fazer em partes. É. Porque se você faz o projeto picado, você acaba gastando mais tempo. Às vezes uma coisa acaba não conversando com a outra ou fica limitado. Às vezes você tem uma ideia para parte 2 que está impossibilitada pela parte 1. Então você tendo uma ideia do todo fica mais fácil, né? Gente, obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar o Instagram da Carol. Carol Bertac, nossa arquiteta maravilhosa. A gente confia nela muito, de olhos fechados. Quem quiser fazer um projeto maravilhoso na sua casa, na sua chácara, no seu apartamento, Se você sabe de alguém que tá querendo fazer o projeto também. pode chamar a Carol aqui no direct. E é isso, se inscreve no nosso canal pra você não perder nada, porque tem muita coisa ainda pela frente. E deixa sua dúvida aqui nos comentários também, porque a Carol com certeza voltará outros dias aqui. E aí a gente já pode, de repente, um dia fazer respondendo As dúvidas. as dúvidas sobre a chácara. Ou tipo assim, ai, por que vocês não colocam isso? Daí a Carol já vai ver, tipo assim, porque isso não dá aqui, ou isso fica legal aqui. A gente explica certinho. Combinado? É verdade. Fechou? Fica legal mesmo. Fica, né? Combinado. Então arrasou, gente. Tchau, Beijo gente. pra vocês. E até a próxima. Tchau. Eu amei, ficou demais. Ai, eu tô igual uma pereba aqui no meio. Eu tenho muita vergonha.